médico ele não pode atuar e nunca vai poder atuar só. Nunca. Não se faz medicina só com médico. Não se faz. Uma andorinha sozinha não faz verão. Essa é a realidade. Então, um grupo que interage, um grupo que discute, com certeza, nós vamos poder cada vez mais elevar o nível da medicina e da cardiologia no Amazonas, Perfeito. Que é o nosso objetivo. Falando nessa evolução da cardiologia, a gente é contemporâneo, né, Márcia? Praticamente a nossa formação veio em paralelo ali. Eu acho que você fez Beneficência Portuguesa também, e eu também, Beneficência Portuguesa do Estado de São Paulo. A gente ralou ali naquela residência. Verdade. Temos um carinho muito grande por aquele hospital que nos formou. As equipes que nos formaram, eu fiz Macruz, depois fiz DES Salvador em hemodinâmica, fiz cardiologia clínica e hemodinâmica, cardiologia intervencionista na Beneficência Portuguesa. E a gente, na época da nossa formação, a gente tratava, por exemplo, insuficiência cardíaca de uma forma. Exato. E hoje a gente trata de uma outra forma, mudaram as nomenclaturas, mudou os aspectos. Esses dias, hoje, na verdade, eu estava dando uma zapeada no Instagram e eu vi alguém assim muito incomodado, no WhatsApp, eu vi assim alguém muito incomodado porque um colega, um médico que atuou ali na década de 30, de 40, falava a respeito da dificuldade dele, das características das ações que lhe eram pertinentes àquela medicina. Então, ele dependia muito dos 5 sentidos. Esse era o vídeo. Ele falava, esse colega médico é um octogenário, nonagenário, e ele falava que eles utilizavam muito os 5 sentidos. O olfato, a palpação, a visão, etc, etc, etc. Então, e o colega também estava falando assim, poxa, hoje em dia o médico não ausculta, não palpa, não faz um exame físico mais apurado, etc. Mas a gente tem que levar em consideração também que a gente não pode fazer a medicina que a gente fazia quase um século atrás. Obviamente, o que a gente não pode abrir mão é de um exame físico adequado para que a gente possa, e às vezes no exame físico a gente faz o diagnóstico. Exato. Por exemplo, a insuficiência aórtica é uma doença que a gente consegue pela ausculta, pela palpação, pela inspeção, fazer o diagnóstico facilmente, sem necessidade de um ecocardiograma, né? Mas há doenças que a gente precisa do auxílio. Quem não vai solicitar um ecocardiograma, que hoje está numa facilidade tão grande, e a gente tem, né, um eletrocardiograma, outros exames, hoje a gente tem ressonância. Então, fala um pouco, Márcia, da tua especialidade, da tua subespecialidade, que é a ritmologia. Ritmologia, pessoal, é a área da cardiologia, uma sub-área da cardiologia, né? Então, a gente tem a cardiologia. Eu costumo fazer só um parênteses aqui antes de você falar, Marcinha. Eu costumo fazer um parêntese que o coração é como se fosse uma casa. Então, numa casa, você tem ali, você precisa de um projetista para construir, elaborar ali as paredes, você precisa de um hidráulico, você precisa de um eletricista, você precisa de um engenheiro eletricista, você precisa de alguém para fazer o teto, você precisa de alguém para fazer... Então, são vários aspectos que estão ali inseridos e você não tem um exame só que possa avaliar tudo isso. E aí foram surgindo sub-áreas na cardiologia que se especializaram, que cresceram, que se desenvolveram e hoje, certamente, tal como é na cardiologia intervencionista, que é a minha sub-área da cardiologia, a tua área também deve ter tido uma evolução absurda nos últimos 20 anos. Me diz aí o que é a ritmologia, conta para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo pela internet. Bem, e quais foram os avanços que vocês alcançaram? Do que tu falaste, na verdade, nós somos os eletricistas do coração, né? Então, nós avaliamos a parte elétrica do coração. Então,
A medicina intervencionista, você, por exemplo, é o hidráulico, né, que é o Isso. encanador. Ele desentope as coronárias, as tubulações do coração. E nós vamos exatamente trabalhar com a parte elétrica. Então, nós vamos identificar alterações elétricas, que são conhecidos como distúrbios do ritmo cardíaco. E esses distúrbios, eles podem ser tanto distúrbios lentos, certo? Que chamamos de coração mais lento, bradicardia, bradiarritmia, ou distúrbios acelerados do coração, que são as chamadas taquiarritmias. E realmente, a arritmologia, ela evoluiu muito, de forma que nós temos hoje a capacidade de fazer esses diagnósticos e, muitas das vezes, algumas dessas taquiarritmias, elas podem ser tratadas e, melhor ainda, existem o quê? São raras as situações que você pode dizer para o paciente, vamos fazer esse tratamento e você pode ficar completamente curado dessa arritmia. Então, nós temos algumas arritmias, algumas situações com o coração acelerado, que o paciente pode ser tratado, certo? Através de um tratamento chamado ablação, e ele pode ficar completamente curado dessa arritmia. Mas não paramos por aí, evoluímos ainda mais. Evoluímos de uma forma que ainda é um grande desafio, algumas arritmias, mas arritmias severas que poderiam levar à morte, elas podem ser prevenidas com medicações, podem ser prevenidas também através do implante de marca-passo. Marca-passos que vão fazer o que nós chamamos de prevenção de morte súbita. Então, o marca-passo, o dispositivo, que é o marca-passo que nós colocamos no paciente, ele age como se fosse um carrinho de parada cardíaca. Certo. Ele identifica a taquicardia e consegue liberar uma terapia, um tratamento, que é um choque, e reverter automaticamente essa arritmia, de forma que o paciente ele vai ser recuperado de uma morte súbita. Esse choque ele é imperceptível? Perceptível. Ou ele é perceptível para o paciente? Na grande verdade, quando você implanta o desfibrilador no paciente, que é chamado, esse marca-passo especial, é chamado de cardioversor desfibrilador. O que nós fazemos? Nós, muitas das vezes, já sabemos mais ou menos o padrão da arritmia do paciente. Então, se for uma arritmia que o paciente perde a consciência, a gente tenta programar o marca-passo para ele o paciente levar um choque no momento em que ele não perceba o choque. Perfeito. Porque é doloroso. Entendi. Os pacientes que já receberam o choque acordados, eles sentiram muita dor. Há relatos dessa situação. Então, nós tentamos fazer uma programação que o paciente não perceba esse choque, mas seja capaz de não perceber o choque, mas, ao mesmo tempo, de prevenir a morte súbita. A gente está